Consciência de classe. Com certeza você já ouviu esse termo muitas vezes. E muitas vezes você se perguntou se estava realmente sendo colocado de forma correta. Pois bem, fique até o final do nosso vídeo e confira a nossa análise. Antes de começar a análise, gostaria de agradecer todos aqueles que se inscreveram no canal e que vêm compartilhando o nosso vídeo, deixando aquele like. E o nosso vídeo tem chegado a cada vez mais pessoas, isso é fundamental e nos inspira a continuar produzindo conteúdo. E você que está chegando agora, gostaria de fazer um convite. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, compartilhe os nossos vídeos e deixe aquele like. E também a todos, gostaria de pedir para quem puder fazer uma pequena contribuição financeira. Eu vou deixar o Pix na descrição do vídeo e quem quiser fazer será muito bem-vindo, porque isso ajuda na melhoria técnica do nosso canal e consegue fazer com que a gente produza cada vez mais conteúdos. Pois bem, o vídeo de hoje nós vamos discutir um conceito que é super importante, que é o conceito de consciência de classe. Nós temos diversas interpretações do que seria consciência de classe, mas em geral ela é usada para dizer a alguém que ela não tem consciência da sua condição econômica. E será que isso realmente é consciência de classe? Ter consciência da sua condição econômica? Pois bem, hoje nós vamos usar 3 correntes diferentes para poder analisar sobre essa questão da consciência de classe. E antes que nós começemos a análise, gostaria de deixar claro que o canal tem uma posição marxista com relação do que é consciência de classe. E assim nós entendemos que a consciência de classe é a consciência que o Marx elaborou do ponto de vista das relações sociais e da construção da consciência da classe trabalhadora. Contudo, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, nós temos outras correntes que influenciam inclusive no debate político a questão da consciência de classe, e isso influencia diretamente nos sujeitos que nós escolhemos atuar como corrente política, ou como ação política, ou como partido político. Isso é fundamental para que a gente possa compreender, então, esse processo. Também vou usar diversas referências bibliográficas, por se tratar de um conceito que é muito teórico. Então, para o vídeo não ficar sendo pausado a todo momento, com leituras ou com indicações de livros, eu vou deixar as referências bibliográficas na descrição do vídeo, para que o vídeo possa ficar mais fluido e possa influenciar diretamente aí na leitura de vocês e despertar a curiosidade para que vocês possam ler também esses textos, que é muito importante e é bem instigante entender como funciona o processo da consciência. Bom, vamos lá. Para o marxismo, a gente precisa definir primeiro o que é classe social. O que é classe social para o marxismo? É a posição dos indivíduos perante ao modo de produção. Os indivíduos, durante toda a história, precisaram se organizar para poder produzir a sua própria vida material, ou seja, comer, se alimentar, se vestir, se transportar. Então, ou seja, nós temos, durante toda a história da humanidade, divisões sociais do trabalho. Essas divisões sociais do trabalho mudaram na medida em que os modos de produção também foram se alterando. No momento em que nós vivemos um sistema capitalista, que é o modo de produção capitalista. E dentro do capitalismo nós temos uma X divisão social do trabalho, logo nós temos 2 grandes classes sociais, segundo o marxismo, que é a burguesia e o proletariado. Bom, só que na sociologia nós também temos o weberianismo, que é bastante influente, principalmente na sociologia brasileira. Para Max Weber, o capitalismo é um sistema totalizante, um sistema total, e que ele visa a padronizar as pessoas dentro de estratificações sociais. Então, para o Weber, classe social está ligado à sua renda, à capacidade do seu consumo, o seu status e seu poder. Então, ele pensa as classes sociais a partir dessa estratificação social. Ao passo que o Marx pensa a classe social a partir da posição dos indivíduos no sistema produtivo, o Weber pensa a partir da perspectiva da capacidade de consumo. Então, ou seja, está mais ligado à questão do comércio e da forma como essas pessoas se posicionam perante a sociedade. Então, ou seja, nós temos 2 modelos
diferentes com relação ao entendimento do que é classe social. Por exemplo, no Brasil, nós utilizamos o conceito weberiano para poder determinar o que é classe social, tanto que o IBGE usa, né, por letras A, B, C, D e E, justamente para poder dizer a faixa de renda dessas pessoas e assim determinar a sua classe social. Enquanto que para o Marx, pessoas que vendem a força de trabalho, ou seja, são assalariadas, pertencem a uma mesma classe social, mesmo que aquele trabalhador ganhe 1 milhão ou ganhe 10 mil. Isso de forma, né, bem simplista, bem assim, apenas para definir mesmo a posição dos indivíduos. Ao passo que para o weberianismo, quem ganha 1 milhão é diferente de quem ganha 10 mil por mês, por exemplo, né? Pois bem, só que para o Marx, a relação para ter consciência é muito mais complexa do que é para o weberianismo e logo nós já vamos ver isso. Há uma terceira corrente, que é a corrente do existencialismo. E por que o existencialismo é tão importante? O existencialismo vai ser a base teórica para a pós-modernidade. E a pós-modernidade influenciou diretamente os movimentos identitários, que entendem as classes sociais a partir da sua identidade, da sua questão cultural. E o debate fundamental para entender o existencialismo está num debate, inclusive, entre dois marxistas, que no começo era marxista, no caso do Sartre, mas entre o marxista, que é o George Lukács, e o Sartre. O Sartre vai discutir o existencialismo com o George Lukács durante a década de 30. O existencialismo já existia na França pelo dinamarquês Kierkegaard, que é em meados do século XIX. Mas esse debate ganhou força no final da Segunda Guerra Mundial em função de como que ficou a Europa, né? E pelos horrores da guerra e pela desilusão de intelectuais franceses com a União Soviética, que buscou novos meios de interpretar a realidade e passou-se a usar o existencialismo como base de interpretação da realidade. O Lukács tinha um livro importante que é chamado História e Consciência de Classe. Nesse livro tem um conceito que é fundamental para entender essa relação da consciência que chama reificação. Segundo Lukács, o capitalismo ele tem essa capacidade de humanizar as coisas e coisificar as pessoas. Então, ou seja, nós damos mais importância do ponto de vista objetivo aos bens materiais do que necessariamente aos indivíduos, à existência desses indivíduos. Então, esse conceito de reificação foi muito utilizado principalmente para definir essa questão da dificuldade de construção da consciência de classe. Ao passo que o Sartre, lá no final da década de 30, vai escrever um livro chamado Existencialismo e Marxismo, para explicar a relação entre o marxismo e o existencialismo, tentando aproximar dois conceitos que ele considerava importantes naquele determinado momento histórico. Contudo, o Lukács escreveu um livro para rebater o Sartre que chama Existencialismo é Marxismo, fazendo um questionamento e demonstrando que o existencialismo atomizava e individualizava os problemas sociais que afetavam todo mundo. O Sartre escreveu um terceiro livro falando que isso era uma questão de método, de entender o que de fato era problema, enfim. Então essa discussão entre os dois vai servir de base teórica para o existencialismo no futuro, que vai influenciar diretamente, né, as lutas por direito na década de 60, o maio de 68, enfim, com outros intelectuais como Simone de Beauvoir, Robert Marcuse, aquele psicanalista Lacan. Então todos esses vão utilizar desse debate como um debate fundamental. E se você quiser que eu traga esse debate para o canal, escreve aqui na descrição, que é super importante o debate entre o Lukács e o Jean Paul Sartre com relação a essa questão aí do existencialismo. Então, o existencialismo influenciou diretamente os movimentos identitários, que passou a pensar a questão da consciência baseado naquilo que nós entendemos da nossa posição no mundo, seja ele filosófico, cultural, sexual, de gênero, de etnia, enfim. Então a nossa posição no mundo é o que determina a nossa consciência do ponto de vista do existencialismo. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos essas três grandes correntes que influenciam até hoje o debate político e principalmente o debate político na esquerda. Veja,
Nós hoje, por exemplo, temos partidos políticos, como é o caso do PSOL, como é o caso do PCdoB e setores do PT, que têm uma influência muito forte do identitarismo e que luta por direitos sociais para que essas pessoas tenham o direito de existir, né? Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista cultural, enfim. Então, ou seja, toda essa gama de políticas públicas que esses partidos vêm lutando nos últimos anos tem influência direta desse movimento identitarista e principalmente dos movimentos, né, de lutas sociais que aconteceram aí a partir dos anos 60. Por outro lado, né, tanto Max Weber quanto o Karl Marx identificaram a classe social baseada na perspectiva econômica. Então, ou seja, qual que é a posição que essa classe social ocupa, ou do ponto de vista da produção, ou do ponto de vista do consumo, dentro do sistema capitalista. Qual que é o grande problema, tanto do weberianismo quanto do identitarismo? Para o marxismo, a consciência de classe só é possível se a classe social entender o seu papel histórico e assim revolucionar o meio produtivo. Por exemplo, o Marx está olhando para a burguesia, que surgiu lá no final do século, no final da Idade Média, e a partir do final da Idade Média passou pelo Renascimento, pelo período moderno e pelos períodos revolucionários, das revoluções francesas e das revoluções inglesas, tentando construir um mundo à sua imagem e semelhança, algo que para o Marx a burguesia conseguiu com a Revolução Francesa. A partir do momento em que a burguesia conseguiu construir a sua imagem e semelhança, ela passou a ter não necessidade a mais de ter consciência de classe. Então, a consciência de classe só é possível da classe que pode revolucionar os meios produtivos, como é o caso da classe trabalhadora. A única classe que é capaz de revolucionar os meios produtivos no capitalismo é a classe trabalhadora. Por quê? Porque ela é a única que produz todas as mercadorias e ela é a única que produz toda a nossa subsistência. Não existe produção sem trabalho humano e sem trabalho da classe trabalhadora. Então, ou seja, na medida em que a classe trabalhadora toma consciência do seu papel histórico, ela toma a sua consciência de classe. Ou seja, a consciência de classe é igual à consciência revolucionária. E por que gera essa confusão? Porque é o seguinte, todos nós que vivemos hoje no capitalismo, nós temos consciência da nossa condição econômica. Mas, por uma questão óbvia, a gente olha para determinados setores da sociedade que têm mais poder econômico, existem grupos que se identificam por uma razão simples. A saída para a situação de miséria dela é chegar a um patamar melhor de consumo. Então, dentro dessa perspectiva, é natural que setores se identifiquem, setores que, no caso, têm menos condição financeira, se identifiquem com setores que têm mais condição financeira com o seu modo de viver. Então, dentro dessa perspectiva, todos nós temos, no limite, consciência da nossa condição econômica. O Lenin vai chamar isso de consciência sindical. Aqui eu estou chamando de consciência econômica. A burguesia, ela não tem consciência de classe, mas ela tem consciência da sua situação econômica. Então, ou seja, ela sabe que explorar o trabalho dos trabalhadores para extrair mais valia é fundamental para que ela continue, para que ela continue existindo enquanto classe burguesa. Não à toa, as principais pautas da burguesia e da elite brasileira é em cima de retirar direitos e retirar condições dessas remunerações e do assalariamento dos trabalhadores. E é por isso que a burguesia sempre tem pautas contra os trabalhadores, porque ela tem consciência da sua condição econômica, mas ela não tem consciência mais, consciência de classe. Por quê? Porque ela já foi revolucionária e ela não é revolucionária mais. Bom, e o weberianismo e o identitarismo, eles têm um problema de origem. Veja, o identitarismo, ele entende essa consciência como autopreservação. Então, ou seja, ao passo que os trabalhadores, ao tomar consciência de classe e tomar, inclusive, revolucionar os meios de produção, ele coloca no fim as classes sociais como um todo e alcança o fim das opressões e o fim das explorações. E no caso do identitarismo,
ela não consegue alcançar essa consciência. Por quê? Porque a luta dos movimentos identitários, eles são pela autopreservação, então, ou seja, direitos que garantem que essas pessoas existam e que continuem existindo da forma como elas bem entendem. E isso é uma luta justa e válida. Contudo, do ponto de vista da consciência de classe, que seria uma consciência pelo fim do sistema capitalista, pela revolução, ela não alcança por conta de uma questão mesmo de formação, né? E tem a ver também, né, aí um outro ponto que é importante, o weberianismo, ele não consegue imprimir essa consciência de classe por conta de que para ele a classe tem a ver com a sua faixa de renda e não com o seu propósito histórico. Para concluir, que eu acho que é bastante importante, eu vou citar uma coisa que eu acho genial do Karl Marx. Né? Ele estava olhando, naquele momento histórico, né, no século XIX, para os movimentos operários do século XIX. E uma das pautas naquele momento histórico era pela melhoria de salários, redução da jornada de trabalho, por diversas pautas que era super importante para a melhoria da condição de vida daqueles trabalhadores. E ele solta uma frase que eu achei genial. Ele fala assim: é muito importante a luta pela melhoria de salários. Contudo, é mais importante ainda e fundamental levantar a bandeira pelo fim do sistema de assalariamento, pelo fim do sistema de opressões e pelo fim de toda e qualquer política degradante da vida humana. Ou seja, o principal elemento da luta revolucionária é a consciência de classe, é a consciência revolucionária. Muito obrigado, espero ter gostado da nossa análise.